Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa. Aqui estou eu, Cláudio Fonseca, como sempre. Portanto, agora vamos analisar este debate que opôs André Ventura e Inês Sousa Real. Portanto, Chega contra PAN. E, enfim, o que dizer deste debate? Se eu tinha dito que o debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura tinha sabido a pouco, este soube rigorosamente a nada. Nada. E quando eu digo nada, é mesmo nada. Nada a multiplicar por nada. Temos aqui as touradas a marcarem o passo, temos os impostos ambientais, temos o dito por não dito, informação e contra-informação, enfim, para tudo e um par de botas naquilo que era um debate super fácil de debater com qualquer um dos dois candidatos. Dois candidatos estruturalmente fracos, que apenas vão atrás de soundbites. E este é um problema. O problema do PAN, neste momento, eu identificaria dois. O primeiro, Madeira. O segundo, a desvinculação de André Silva. Portanto, aquele que foi o porta-voz, diria eu, que deu o corpo às balas, que fez o PAN realmente crescer e dar protagonismo a outros, desvincula-se dizendo que o PAN deixou de ser um partido elástico para passar a ser um partido plástico. Porque a questão é que o PAN, à semelhança do Chega, e daquilo que são as dinâmicas que nós olhamos para os movimentos de partidos animalistas, com causas sociais progressistas, com as ideias ambientalistas, são de contra o governo, contra o sistema. Se nós olharmos na sua essência, é isso que são. Dizem que esse sistema já não funciona, esse sistema leva-nos ao aquecimento global com esteroides e, portanto, fim do mundo em cuecas, e vocês já conhecem toda a narrativa. E como nós vamos assistindo, vemos sim o bloco de esquerda nestas manifestações das greves climáticas e afins, Climáximos, e toda a gente conhece o resto da história, e o PAN pouco ou nada está presente nestes movimentos. Ou seja, podem dizer que querem ser um partido responsável, tudo certo, mas a questão é que não devia ser o PAN que devia marcar o passo das ideias ecologistas em Portugal. Esta é a minha visão, mas se calhar não vamos por aí. Importa-nos dizer que André Ventura começa o debate sorrindo, já Inês Sousa Real está carrancuda e, portanto, se me permitem a expressão, parece quase um touro a ir para o matador, como se estivesse a fazer um frete. E depois passa logo ao ataque. E o André Ventura não é aquele tipo de boi que nós queremos picar logo desde o início. Porque depois fica muito mais bravo e começa logo a vociferar logo à partida. Não que ele não viesse a fazer isso, mas se estamos a picar logo ali no início, há que saber entrar num debate, diria eu. Portanto, há aqui uma coisa também interessante que é apenas um detalhe, da mesma forma que reparem no detalhe da cor das gravatas de Pedro Nuno Santos e de Rui Rocha, é que o André Ventura tratou a Inês Sousa Real sempre por você. Já a Inês Sousa Real tratou-o sempre por tu. O que não deixa de ter assim uma certa piada, porque a verdade é, no Parlamento todos se tratam por tu. Portanto, são colegas de trabalho para todos os efeitos. Quer gostem uns dos outros ou não, quer simpatizem com as ideologias uns dos outros ou não, no final do dia comem todos o mesmo refeitório, partilham todos a mesma casa de banho e partilham todos as mesmas alas para chegarem aos seus gabinetes. Portanto, esta é a verdade mais escura, mais pura e dura, crua e dura que há sobre os políticos. Portanto, aquela falsidade de que vamos matar-nos todos uns aos outros, não. No final do dia vão todos fumar um cigarro e vão todos beber um copo ou comer no mesmo espaço. Portanto, aquilo que nós temos aqui é a ideia de André Ventura querer romper com tudo aquilo que está a acontecer. Já o caso de Inês Sousa Real é muita atitude de eu fiz, eu consegui, eu sozinha.
E isto é complicado de gerir, porque chega a um ponto que é fatigante. Chega a um ponto que cansa sempre ouvir a mesma coisa, por um lado e para o outro. Atenção, isto é uma crítica que eu faço ao PAN, mas também irrita-me imenso esta coisa do André Ventura querer ser uma cópia barata do Trump. Tu não sabes, mas isto vai custar muito a ouvir, mas tens que ouvir porque é verdade. Quer dizer, isto é uma cópia barata do Donald Trump, que enfim, é o que é. E porta-nos então aqui, portanto, dizer que verificou-se depois na CNN que aquilo que a Inês Sousa Real dizia sobre ser o partido que mais iniciativas apresentou é falso, assim como também é falso que o Chega foi o partido que mais votou ao lado do PS nas eleições, no Parlamento, peço desculpa, na Assembleia da República. Portanto, isso aqui é um ponto importante. Depois aqui na senda dos ataques pessoais, temos Inês Sousa Real sempre a dizer que André Ventura quer chegar ao poder a todo o custo. Ora, aquilo que nós vemos a todo o custo é o PAN a querer mostrar que é vital para a democracia, a dizer que sem nós não fazem nada. Portanto, temos dois irmãos gêmeos separados à nascença a comportarem-se de igual forma. Temos um Chega que diz que se o José Manuel Bolieiro nos Açores governar com um governo minoritário, isso não vai funcionar porque isso vai ser um bloco central com o Partido Socialista e, portanto, precisam do Chega e precisam do Chega no governo. Portanto, não é apenas um acordo parlamentar, é um acordo de governo. Portanto, tem que se dar um tachinho à malta do Chega. Portanto, são tanto contratachos que obrigam a que os acordos sejam feitos em troca de tachos, em troca de poder. Portanto, as incongruências começam e continuam com André Ventura. Olhamos para esta temática das ilhas e realmente nós encontramos aqui amarras tanto para um lado como para o outro. Inês Sousa Real tem muito esta deriva de ora está com o PS a nível nacional, ora está com a direita, com o PSD na vertente da Madeira, e há aqui um problema. É quando entramos na questão das ilhas, temos a ideia da autonomia, mas nós sabemos que os diretórios dos partidos são todos eles fechados. Portanto, André Ventura disse, não, mas isto, fazemos as coisas com o Chega Açores é que vai tratar disto, mas eu acho que isto tem que ser desta forma, não é? Portanto, é um pouco aquele nosso amigo que diz, não te sintas pressionado, eu apenas estou-te aqui a sugerir este carro, este perfume, esta camisola, ou o que é que seja, mas, se fosse eu comprava. Eu comprava, e até comprava 2 ou 3, até enviava para o primo na Suíça e tudo mais. Mas tu é que sabes, mas olha que eu comprava. E, portanto, com este tipo de comportamentos assim, será que se respeita verdadeiramente as autonomias regionais? Não me parece. E isso também, depois, entra em choque para o lado do PAN, no caso da Madeira, porque já temos 3 vozes a dizerem coisas diferentes. E isto, para um partido, não pode ser. Portanto, ou seja, aqui, se um partido quer realmente ser sério e dar uma real autonomia ao seu partido regional, é dar o seu poder regional, é dar a sua autonomia regional. Não é ser o partido com central em Lisboa a dizer o que é que as regiões devem fazer. Porque depois, como nós estamos a ver neste exato momento, essas mesmas regiões tornam-se ativos tóxicos para o partido central. Portanto, quando nós temos os diretórios nacionais dos partidos imiscuídos em política regional, política distrital, política municipal, política de freguesia, isto só vai dar asneira. Porque basta apenas haver um caso e aquilo que um faz na freguesia mais recôndita de Portugal continental ou das ilhas, faz logo com que seja um problema do secretário ou do presidente do Partido Nacional. Portanto, não brinquem com as coisas só porque sim. Executem-nas. Compram as coisas.
Portanto, há aqui, como eu estava a dizer, a Inês Sousa Real procura sempre trazer para si aquilo que ela fez, coloca sempre medalhas a torto e direito, nomeadamente a questão de que foi o PAN que implementou as políticas contra a corrupção e que supostamente o Chega votou contra. Enfim, isto carece de verificação. Houve aqui por parte do Adelino Faria a vontade de ir tocar no que toca os campos das gasolineiras e da banca. Isto pelos financiadores do Chega, nós sabemos quais é que eles são, e portanto isto aqui é uma clara provocação no sentido de vamos ou não vamos aumentar a tributação a estas empresas. André Ventura, na questão da gasolina, foge muito, na questão da banca, diz que, da mesma forma que todos nós contribuímos para que a banca não caísse, agora é a altura de a banca se juntar para o país, para as pessoas também não caírem. Até porque é do próprio interesse do banco, não é? Portanto, ter as pessoas a pagarem os créditos que contraíram, portanto, e continuarem a perpetuarem-se como clientes, não é? Portanto, ia haver uma confiança nos bancos, isto porque nas mais recentes sondagens feitas sobre o tema, nós vimos que os portugueses perderam confiança na banca de uma forma geral. Portanto, é importante aos bancos reconquistarem esta mesma confiança, porque um banco é justamente isto, é confiança, porque todos os bancos nos fazem praticamente a mesma coisa, pouca é a diferença de taxas e taxinhas, uns cobram mais, outros cobram menos. A questão é, no final do dia, nós vamos a um banco porque precisamos, todos fazem a mesma coisa, quase um cartel, simplesmente vamos por simpatia de um ou simpatia de outro. Portanto, é importante havermos essa questão. Nesta questão da banca, Inês Sousa Real trouxe-nos a questão da proibição da execução da morada de família, da penhora da morada de família, que é um ponto importante, porque realmente é aquilo que salva muita gente da penúria, não é? Portanto, da rua mesmo, não é? Portanto, e ao que parece, André Ventura votou contra essa questão. Portanto, foi muito na base do taxismo, portanto, a ideia de que é o PAN que anda a sustentar o Partido Socialista, é a troco de tachos, enfim, não tivemos isso. Não tivemos isso porque o PAN nunca saiu do Parlamento, portanto, nunca foi para o Governo, nunca foi para uma Secretaria de Estado, nunca teve nada que assim fosse. Portanto, o PAN aposta na ferrovia, mais transportes públicos, isto para a questão das gasolineiras, porque, segundo o PAN, não se pode estar a dar borlas fiscais, não se pode estar a dar incentivos a quem polui. Faz parte da agenda do PAN, portanto é uma coerência ideológica, não há nada a apontar aqui, se concordamos ou não concordamos é outra história. Temos a nossa querida amiga Cristina Rodrigues, que foi cabeça de lista do PAN e que teve a entrevista aqui no podcast Conversa, a ser agora número 3, se não estou enganado, no Porto. Portanto, temos justamente esta no Porto pelo Chega, portanto, aqui uma transferência, e depois lá está, neste Real sempre a criticar a questão da tourada, dos tratamentos aos animais, enfim, o André Ventura quase que só lhe faltou trazer a Acácia. Portanto, depois, para a questão da juventude, trazem o mesmo argumento, que traz o mesmo argumento, mas não o concretizam. O André Ventura não concretiza de todo. A Inês Sousa Real acrescenta um tópico, que é a questão do crédito bonificado para jovens. Portanto, é preciso concretizarem melhor. Porque a questão é, quando estamos na televisão, nós temos que falar para toda a gente, e toda a gente significa pessoas que nunca viram nada de política no curto espaço de tempo. Portanto, nós temos que ser concretos naquilo que nós dizemos. Portanto, expliquem o que é um crédito bonificado, quais é que são as leis, porque um crédito bonificado pode ser bonificado de muitas formas. Portanto, importa-nos a nós explicar-nos como é que essas bonificações acontecem. Por outro lado, aquilo que a Inês Sousa Real acrescentou foi o alargamento do Porta 65 e a ideia do levantamento, que também foi uma proposta
uma proposta do PAN, o levantamento de todo o património nacional, portanto, que pertence ao Estado, e colocar isso para utilidade pública, não é? Portanto, para haver aqui uma compensação das coisas. Já o André Ventura fala apenas da questão de cortar impostos, mas é um cortar impostos, lá está, é aquilo que falta a André Ventura. Vocifera muito, berra muito, corta muito o raciocínio ao adversário, mas depois não concretiza com ideias, ou seja, não consegue explicar uma ideia com cabeça, tronco e membros. Ou seja, nós não conseguimos, temos soundbites, não temos uma proposta estruturada. E como dizia o Diogo Pegamo, muito bem, que é este tipo de debates onde cada candidato fala 13, 14 minutos, que devia ser 15, mas apenas faz 13, 14 minutos, é um tipo de debate que interessa a André Ventura porque não tem que explicar muito, não tem tempo para explicar e, portanto, é um speed dating. E isto assim não funciona. Lamento, ninguém sai iluminado, ninguém sai a perceber o que é que cada partido quer ou deixa de querer para o projeto, para aquilo que é o projeto do país. Portanto, aqui o que temos também por parte de André Ventura, uma dualidade de interpretação dos votos. Quer isto dizer o seguinte, que por um lado, se André Ventura votou contra, é porque interpreta de uma outra forma, mas o PAN ter-se abstido na votação do orçamento é validar o orçamento para o Partido Socialista. Portanto, este tipo de dualidades de critérios não funcionam, não tem forma de encaixar, porque eu não posso dizer para uma pessoa ter um tipo de comportamento e a outra tem exatamente o mesmo tipo de comportamento, mas não me interessa aquele caso, eu vou interpretar de uma forma um e de outra forma o outro. Não é assim que funciona. Lamento. E, portanto, lá está, temos aqui uma troca de percentagem. Um diz que 30% dos jovens já emigraram, outro diz que 70% dos jovens já emigrou. E, portanto, ficamos assim numa nulidade de debate, mas é o que é. Portanto, o meu compromisso aqui é trazer-vos todos os debates, sejam eles melhores, piores, com mais fascínio, menos fascínio. Este é o meu compromisso. E eu espero, obviamente, vocês desse lado para darem gás, não é? Portanto, partilharem, deixarem o like, comentarem aquilo que quiserem, desde que seja, obviamente, na vertente pedagógica da coisa. E, portanto, é por aí. A questão da ecologia. Inês Sousa Real continua a dizer que tem que se taxar as coisas, e, portanto, não se pode beneficiar quem polui. André Ventura nunca falou disto durante 13 minutos de debate, mas no final lembrou-se que afinal existiam os agricultores e, portanto, e disse logo que, bem, mas aos agricultores já não interessa ao PAN falar, e depois Inês Sousa Real lança ali uma série de propostas que fez e que foram aprovadas para benefício dos agricultores. Enfim, nós sabemos qual é que é a postura dos ecologistas pela Europa fora na questão da agricultura e naquilo que é o estrangulamento das normas dos agricultores, muitas vezes sem forma de estrangular o que é que seja, porque não dá, e portanto isso aí é importante. Todavia foi interessante aqui ver o Chega a defender o nuclear. Não sei se terá sido uma ideia que a Marine Le Pen lhe deixou quando veio cá, dizer, olha, nós lá em França temos o nuclear e funciona, é seguro. Mas é isto. No final diz que defender a ecologia é também defender a prospeção e implementação do nuclear em Portugal. Mas depois não vai mais do que isto. E isto é mau para todos os candidatos. Quer dizer, com candidatos que simpatizemos mais ou menos, mas importa-nos a nós que todos os candidatos sejam mais claros naquilo que são as suas ideias. Porque a democracia toda agradece, a democracia toda ganha com isso. Portanto, o ponto é mesmo por aí. Portanto, eu termino com aquele apelo que deixo para sempre, em todos os episódios. Já no passado era assim, continua a ser assim. Investiga os deputados, verifica o que é que
o que é que os deputados do seu círculo eleitoral dizem, verifica o que é que partidos que tu achas que tens afinidades dizem, aqueles que tu achas que também não tens afinidade nenhuma, verifica também, diz o que é que eles dizem, porque também importa nós sabemos criticar com propriedade e não criticar apenas só porque sim, porque um debate em que nós criticamos só porque sim, deita por terra, invalida tudo aquilo que eu acabei agora de dizer. Portanto, quando nós estivermos a debater com alguém, é para debatermos com propriedade, com conhecimento de causa, sabemos o que estava lá colocado. Portanto, quem vos avisa, vosso amigo é. E, portanto, eu continuo aqui deste lado, vemo-nos amanhã, e, portanto, deixo-te hoje com estes 2 episódios, maravilha, 2 episódios de uma vez só, para, a propósito desta matéria das legislativas do dia 10 de março. E, portanto, estuda, percebe as ideias e, como eu digo, e tu sabes então mais de cor, até lá tem boas conversas e já agora, dia 10 de março, vota. Um abraço.